Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos, mais uma vez buscando aí a gente aprender um pouquinho, estudar um pouquinho, né, para a gente poder encontrar um pouco mais de felicidade e paz em nossas vidas ali. Amigos, e hoje já temos aí o Leonardo já está aqui a postos aí para nos fazer o estudo, para a gente poder fazer as nossas reflexões hoje. Como não poderia deixar de ser, vamos começar por uma página inicial da Vinha de Luz, vamos abrir ao acaso, né? Psicografia de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, e vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Para isto, porque para isso sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21º. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre naturalmente precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não, somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O mestre celestial ensina a todos em verdade as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isso, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Somos nós chamados para isso. Senhor Jesus, aqui chegamos mais uma vez na tua casa, buscando o teu abrigo, buscando o teu abraço, buscando o teu amor. Ajuda-nos, querido amigo, na noite de hoje, para que nosso companheiro e irmão Leonardo possa nos trazer a sua visão das reflexões para hoje, mas, sobretudo, ajuda-nos a termos ouvidos de ouvir, para que possamos juntos ir aprendendo nessa troca de experiências, para podermos melhor servir na tua seara. Ampara-nos, Senhor, e dá-nos sempre as oportunidades de trabalhar contigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos, Leonardo, por favor, contigo. Vamos ver. Tá aqui. Vai dar. Esse é o maior palestrante que nós temos na casa. 1,93 m, a altura do Christopher Reeve, o Superman do cinema. Bom, que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. O tema que nos foi ofertado escolher é influência dos espíritos em nossas vidas. Tudo que a gente vai trocar hoje
está com base na codificação espírita, no Livro dos Espíritos, nas questões 459 a 472, Livro dos Médiuns, o capítulo 21, item 232, Céu e Inferno, capítulo 9, item 16, Gênesis, capítulo 16, item 16 também. Além disso, dentro da literatura teológica cristã, o livro de Gênesis, Reis, livro de Samuel e Evangelho de Lucas. Além disso, dentro da literatura jurídica espírita, obra do professor Miguel Timpone, a psicografia ante os tribunais, obra do pesquisador grafoscópico Carlos Augusto para Andréia, a psicografia à luz da grafoscopia. Além disso, dentro da literatura teológica, científica e jurídica, liberdade religiosa no direito constitucional e internacional, direito e religião e direito constitucional. Introdução. Para nós espíritas, falar sobre a influência dos espíritos em nossa vida é muito comum, né? É basilar. Questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que suponde, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Como é que a gente não percebe? Os senhores sabem o que é uma fazenda de formigas? É quando a gente pega um cubo de vidro, coloca areia, coloca as formiguinhas dentro, coloca água, coloca açúcar e fecha ele. Com o tempo, as formigas fazem os caminhos, a gente consegue observar. Para as formigas, aquele cubozinho de vidro é o mundo. Elas não têm a mínima noção que fora daquele cubo existe um ser humano que as alimenta e que dirige as suas vidas. A espiritualidade conosco é basicamente isso. É como se nós fôssemos as formiguinhas dentro da fazenda e não temos a capacidade de percepção extrasensorial para sentir os espíritos ao nosso lado. Ainda dentro da resposta da questão 457, subitem A. É comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Quando a gente está sozinho nesse plano tridimensional que a gente habita, tem a quarta dimensão, que são a dos espíritos que estão sempre ao nosso lado. Agora, os espíritos influenciam no inconsciente coletivo da sociedade humana? Sim ou não? Mas se a gente parar para pensar com nossos irmãos de vertente abrâmica, católica, protestante, eles negam até a alma. Só que olha que coisa interessante, na própria Bíblia. Essa imagem aqui é o sacrifício de Abraão. Quando Deus pede que Abraão suba o monte e sacrifique seu filho Isaque por tender amor. Quando ele pega a faca e vai ceifar a vida do próprio filho, por amor a Deus, o anjo aparece e segura a sua mão. Esse anjo é o quê? É uma influência extrasensorial na Bíblia. Vamos continuar? Essa imagem aqui. Evocação de Samuel. Saul, rei judeu, está no Antigo Testamento, no livro de Reis, parte de entender o Samuel. Tá certo? Saul era um rei da antiga Judéia. Ele ia travar uma batalha com os filisteus, e Samuel, a quem ele sucedeu, tinha falecido recentemente. Ele manda vir uma senhora, que em algumas traduções é chamada de bruxa, outra é chamada de adivinha, em outras é chamada de pitonisa, aí eu prefiro o termo pitonisa, para evocar Samuel para pedir orientação sobre o que fazer na guerra, o que fazer na batalha contra os filisteus. O que ela fez? Evocou um espírito. Isso foi uma antecipação há 4.000 anos do que está escrito no livro dos médiuns. É uma influência dos espíritos? É. Essa imagem o quê? Anunciação do Cristo. Gabriel fala para entender Maria que o Messias viria, e por ela. Tá certo? E aqui a cura do endemoniado. Cristo limpa o endemoniado e afasta a legião de, como está na Bíblia, demônios que está com ele. Eles pedem licença para poder habitar os porcos, possuem os porcos e os porcos se lançam ao mar. Então, a própria Bíblia cristã, que muitas vezes nega a comunicabilidade com os espíritos, é recheada de passagens que existem comunicabilidade. Agora, se a gente for um pouquinho mais além, os espíritos estão na mídia? Que imagem é essa aqui?
Aquele clássico desenho de Walt Disney do Pato Donald, quando ele pensa em vou para a escola ou vou matar a aula para poder fumar. O diabinho aconselha ele o quê? O anjinho aconselha ele o quê? No final, os dois brigam, o anjinho ganha, ele passa mal com o cigarro e acaba indo para escola. Pegando a máquina do tempo, indo para a década de 80, Thundercats, sucesso da minha geração. O senhor dos Thundercats, o rei deles, Lion, depois que foi salvo na migração do planeta Tandera para o terceiro mundo, que na terceira temporada revelou-se ser a Terra, se consultava com o espírito de Jaga, que era quem dava orientação para ele. O que era Lion? Médium psíquico claro e vidente. Não é? Obras ficcionais, sucesso dos anos 90. Ghost. Né? Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, aqui ela fazendo o papel de Oda Mae Brown. Uma das cenas impressionantes, o espírito obsessor que habitava o metrô, provavelmente porque tinha ceifado a própria vida ali. Além desse, sucesso absoluto. Sexto Sentido. Aquele filme de suspense com um final emocionante que ninguém esperava. Não é? Além desse, Nicole Kidman, atuação soberba. Os outros. Depois, se vocês quiserem, assistam um vídeo no YouTube com 40 detalhes sobre o filme que mostra a realidade que ninguém percebeu. Na primeira cena do filme já entrega o final. Que ela acorda com um pesadelo. Que ela tinha matado os filhos sufocadas e tinha se matado. Mas como ela acordou ali, ela achou que tudo fosse um sonho. E não vou falar mais que isso para não estragar o filme para quem não viu. Só que todas essas obras são ficcionais a partir dos anos 90. E existiam obras baseadas em fatos verídicos? Sim. Tudo que foi feito foi baseado em fatos verídicos. O primeiro e mais notório foi o Exorcismo de Roland Doe. Roland Doe era um adolescente nascido aproximadamente na década de 30, 40, que tinha como hábito fazer uma brincadeira da tábua Ouija com a sua tia Harriet. Um belo dia, a tábua Ouija foi uma tábua criada pela irmã Fox, mais velha, para poder vender, para facilitar a comunicação com os espíritos. Aqui no Brasil, o mais próximo que nós temos é a brincadeira do copo. Tá certo? O que houve? Um belo dia a tia Harriet morreu e ele, na casa dele, resolveu utilizar a tábua para evocar a tia Harriet. Conseguiu uma tremenda obsessão e os pais, consultando o padre, identificaram possessão demoníaca nele e fizeram uma série de ritos. Todos os ritos, que foram muito bem sucedidos, foram registrados pelo reverendo Raymond J. Bishop e foram passados essas notas a um autor, Thomas Barry Allen, que fez o livro Possessão, a verdadeira história de um exorcismo. Por que eu estou falando isso? Está aqui a matéria, está aqui o rapaz, porque 20 anos depois, esse caso resultou no filme O Exorcista. Além disso, o caso de Klingerberg. Foi um caso ocorrido na Alemanha de uma jovem que sofria de forte epilepsia e esquizofrenia. Quando ela foi fazer faculdade e morar sozinha, ela começou a apresentar sinais de possível possessão. Os ritos foram feitos, ela veio a falecer, tanto os pais quanto os padres foram processados e condenados por negligência. Por que disso? Antigamente, toda doença mental era tratada como influenciação espiritual negativa, tá certo? Atualmente, toda influenciação espiritual negativa é tratada como doença mental. Esse caso dela é o caso da Anneliese Michel. Isso resultou em um filme alemão que foi sucesso de público e crítica, Hacking, e uma versão norte-americana para Hollywood, O Exorcismo de Emily Rose. Acabou por aí? Não. Existiu na década de 80 e 90, na polícia de Nova York, um policial, sargento, que ele era especializado em crimes supostamente praticados por influenciação espiritual. Ele era demonologista da Igreja Católica e todos os casos mais assim soturnos caíam para ele poder investigar. Bom, quando ele se aposentou, ele fez o livro Além da Noite, no qual ele narra os casos mais notórios que ele teve
e que tiveram maior investigação. Está aqui o Ralph Search, está aqui ele com o padre consultor, está aqui a capa do livro dele. Um dos casos que ele investigou, que é baseado em fatos reais, resultou nesse filme aqui, Livrai-nos do Mal, com Eric Bana e Edgar Ramírez. Além disso, nós temos o famoso casal Warren, que é um casal notório nos Estados Unidos, que investigava casos de possessão demoníaca auxiliando a Igreja Católica. Ela era médium psico-clarividente e ele era ex-fuzileiro naval, reformado e a auxiliava. Os casos deles foram notórios no mundo todo e eles ganharam notoriedade quando no município de Amityville o filho mais velho assassinou os 3 irmãos mais novos e os pais a tiro de espingarda. A defesa utilizou que argumentação? Insanidade temporária por possessão demoníaca. Resultou nesse filme aqui e em vários outros baseados nesse caso. A defesa não colou, eles prestaram a consultoria técnica falando que era caso de possessão demoníaca, ele resultou condenado à prisão perpétua. Depois teve um casal que se mudou para essa casa que disse que teve que sair da casa porque a casa era mal assombrada e revelou-se que era tudo fraude. Aliás, a maioria dos casos dos Warren foram casos exagerados para fazer livro e vender para Hollywood. Que filmes? Invocação do Mal e Annabelle. Tá certo? Todos esses casos são investigados. Na antiga residência deles, hoje funciona um museu do sobrenatural, onde estão todos esses objetos guardados lá. Influência dos espíritos nas religiões cristãs. Meu colega de advocacia geral da União, Pedro Siqueira. Pedro Siqueira é católico, faixa preta de taekwondo, professor de direito administrativo e direito processual civil, advogado da União, e reza o terço para Nossa Senhora em igrejas na Zona Sul do Rio. Quando ele termina de rezar o terço, Nossa Senhora fala com ele, ele dá mensagens psicofônicas aos católicos presentes ali. Muito semelhante ao que Chico e diversos médiuns fazem. E ele católico. Os espíritos influenciam na segurança pública? São os famosos médiuns forenses. O mais notório do mundo é um uruguaio publicitário. Marcelo, aí se vocês desculpem o meu espanhol, tá certo? Aqui te passa. Ele é médium psicométrico e psicopictográfico. A psicometria é um tipo de mediunidade que, quando o médium chega em um ambiente ou toca um objeto, ele consegue, por sensibilidade, sentir quem era o dono e o que houve naquele ambiente e o que houve com aquele objeto. Em 1991, uma criança sumiu no município de Salinas sem deixar pistas. Foi um caso que teve grande comoção no Uruguai e a polícia tinha que dar uma resposta. Sabiam que ele fazia pinturas espirituais, tal qual Luiz Antônio Gasparetto fazia aqui no Brasil. E sem ter mais o que fazer, foram até ele. Levaram alguns objetos pessoais dessa criança. Ele falou exatamente os últimos passos dela. 2 dias depois, ele fez um desenho de um lago e mostrou exatamente aonde estava enterrado o corpo e a posição do corpo. Depois disso, ele foi procurado pela polícia do Paraguai, Argentina e do Uruguai e auxiliou em mais de 100 casos. Está aqui. A médium forense mais famosa do mundo, que é consultora do Federal Bureau Investigation, é consultora de diversas polícias nos Estados Unidos, bem como em 3 países. Noreen Heiner. Ela conseguiu prever o atentado a Ronald Reagan e que ele sobreviveria. Depois disso, o FBI passou a consultá-la em alguns casos que eles não tinham pista e não sabiam o que fazer. Ela é essa senhora e é autora de 2 livros no qual ela relata os casos que ela prestou consultoria. Os espíritos nos tribunais. Aonde que os espíritos tiveram maior influência na justiça no mundo? Aqui no Brasil. Primeiro caso é o caso Humberto de Campos. Humberto de Campos foi membro da Academia Brasileira de Letras, uma pessoa notória pela sua escrita. Suas crônicas paravam o país. Quando ele desencarnou alguns anos depois, ele começou a dar mensagens psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier.
Quando o Chico lançou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi um sucesso absoluto de vendas. A viúva dele fez o quê? Ora, se esse livro está sendo escrito pelo espírito do falecido, muito justo que o dinheiro dos direitos autorais venham para mim, que eu sou a viúva dele. E se não derem os direitos autorais para mim, por favor, tirem os livros de obra. Perdão, tirem os livros de circulação. A FEB e o Chico foram defendidos pelo professor Miguel Timpone, que foi um dos fundadores da Ordem dos Advogados do Brasil. E esse caso movimentou o mundo todo, tanto que esse caso é estudado até hoje no mundo todo. Qual foi a defesa dele? Bom, herança é tudo aquilo que você deixa em vida para o direito brasileiro. A vida começa quando você nasce e respira e acaba quando a sua atividade encefálica cessa. Herança é tudo aquilo que você constrói de entender o patrimônio nesse período. Quando você morre, você deixa de ser persona para o direito. Quando você nasce, você adquire uma coisa que a gente chama de personalidade de direito. O que é isso? O Estado reconhece a sua existência. E você ganha uma coisa chamada capacidade de fato. É você poder adquirir direitos e obrigações. Quando você faz 18 anos, você ganha a capacidade civil. Você está em aptidão para exercer por si seus direitos. Quando você morre, você deixa de ser persona e teu corpo passa a ser res, coisa. Mas é uma coisa que você não pode vender. É o cadáver, que por questão de vigilância sanitária você tem que enterrar ou cremar. Ou pode legar o corpo para pesquisa. Só. Tá certo? Acabou. O Estado é laico? É. Ele não é ateu. Ele convive com todas as expressões religiosas, mas ele não pode tomar nenhuma por oficial. O juiz pode reconhecer a sobrevivência da alma após a morte? Não. Ele respeita quem crê nisso, mas ele não pode declarar que esse fato é existente. Além disso, configura plágio? Não. Escrever pelo espírito de Humberto de Campos significa dizer, escrevi inspirado na obra de Humberto de Campos. O que houve? A ação foi extinta sem julgamento de mérito, com base nesses argumentos. E esse caso é tão notório que até hoje você pesquisa isso na academia científica. Teve uma tese de doutorado na UF que pegou toda a obra de Humberto de Campos em vida e comparou com a obra de Irmão X e com a obra do espírito Humberto de Campos. Chegou aqui à conclusão. A pessoa que fez os textos psicografados é um profundo conhecedor da técnica literária de Humberto de Campos. E quem conhece melhor a técnica literária de Humberto de Campos do que o próprio Humberto de Campos? O resultado disso é que depois desse caso, diversos espíritos, à exceção de Manuel Filomeno de Miranda, não se identificam mais, para evitar qualquer questão com a família do desencarnado. Ele passou a assinar como Irmão X, que era um pseudônimo que ele usava em um jornal chamado A Tribuna, quando ele assinava a coluna de esporte deles, que ele botava Conselheiro X. Tá certo? Isso é tudo que eu falei, está nesse livro aqui, A Psicografia ante os Tribunais. Caso que é mais complicado, assassinato de Maurício Henriques. Maurício Henriques era um jovem de 16 e 17 anos que achou a arma do pai em casa, que era um revólver calibre 32 com 6 balas no tambor. Um belo dia chamou o amigo José Divino Nunes para a casa dele. E entre uma brincadeira ou outra, ele mostrou a arma do pai e um engatilhou a arma achando que o tambor estava vazio e ficaram brincando de um dar tiro no outro, como se fosse uma roleta russa. Só que tinham uma bala no tambor. Deu o tiro, a queima-roupa, pegou, morte na hora. Resultado, homicídio doloso. O que houve? Francisco Cândido Xavier psicografou uma carta do espírito da vítima, no qual ele fala que não houve intenção de matar, foi uma brincadeira entre 2 adolescentes inconsequentes. Como no Brasil só vai para júri crime doloso contra a vida, houve uma desclassificação do crime de doloso para culposo e ele foi, no caso, absolvido. Tá certo? Está aqui a foto da vítima. Está aqui a assinatura na identidade e a assinatura da carta.
O que houve? Foi feito um exame grafoscópico, porque a maneira que a gente escreve é única. Os pontos de pressão em cada letra são únicos. A grafoscopia estuda isso. Onde que ela é utilizada? Crimes de falsificação. Era muito comum na época do cheque, ninguém mais faz cheque. Então, quando a gente tem que dar aula de títulos de crédito na universidade, falar em cheque, cheque, papel escrito, isso existe, professor? E o Pix? Falei, filho, pega a máquina do tempo, o DeLorean do Marty McFly e viaja para o passado. Esquece a tecnologia, só papel. Então, e era muito utilizada nessa época para verificar se a assinatura daquele cheque era falsificada ou não. E falsários sabem entender, imitar isso, só um perito consegue. E foi feito um exame grafoscópico na carta e o Chico ele tinha uma coisa interessante. O espírito muitas vezes não ditava o texto para ele, o espírito pegava a mão dele e escrevia por ele. E o que houve? Comprovou-se que a letra, a grafoscopia de quem escreveu a carta era a mesma do falecido. E o Estado não vai se imiscuir se a alma sobrevive ou não. Mas foi comprovado objetivamente que a letra era a mesma? Era. Então, o autor da carta era a vítima. Ponto. Isso motivou isso aqui é o jornal da época. Isso motivou um pesquisador que não é espírita, Carlos Augusto Parandréa, a pegar por amostragem. Chico fez aproximadamente 10 mil cartas para mães, tá certo? Ele pegou 400 dessas cartas, foi até as famílias, solicitou material escrito dos desencarnados e comparou. E ficou 14 anos fazendo laudos grafotécnicos, comparando a grafia da carta com a grafia em vida da pessoa. E chegou à conclusão que em 100% dos casos a grafia batia. Isso é uma pesquisa que foi publicada no mundo todo e está nesse livro aqui. A psicografia à luz da grafoscopia. Está aqui o professor Parandréa. Aí aqui, é ciência. O que é a verdade para a ciência? É o consenso em torno da prova. Ele pegou todos os métodos de pesquisa grafoscópica, aplicou em 400 cartas. Agora, é crível presumir que Chico, ocupado do jeito que era, iria estudar a caligrafia de 400 pessoas para fazer uma falsificação perfeita? Não, aí é você querer ser muito cético, né? Você querer ser muito do contra. Com a ciência, a gente não briga. Com a ciência, a gente aceita. É o consenso em torno da prova. E vimos que os espíritos influenciam a todos nós. Não é uma questão só de espíritas. Espíritas e não espíritas influenciam o tempo todo. E como é que a gente faz a nossa sintonia com eles? Eles vão nos influenciar? Vão. E como é que eles podem nos influenciar? Se lembra aquela lenda do vampiro? Ele pode entrar na sua casa só quando você E como é que você chama eles para dentro da sua casa? Quando você entra na mesma sintonia de pensamento com eles. Recebemos a inspiração dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida nas resoluções que devemos tomar. Está no livro dos médiuns. Tem uma lenda Cherokee, que é de uma antiga tribo norte-americana, que viraram para o pajé e falaram: como é que você faz para enfrentar o conflito interno que você tem? Ele respondeu: dentro de mim habitam 2 lobos, um bom e um mau, constantemente brigam. Aí os jovens guerreiros da tribo: e quem é que vence a briga? Aquele que eu mais alimento com os meus pensamentos. Bem e o mal existe em todos nós. Quem nunca teve aquele pensamento de querer enforcar o professor que te colocou em recuperação? Não precisa se entregar, não precisa erguer a mão, tá certo? Mas quem nunca pensou isso? Né? E qual é o tipo de espírito que a gente chama para o nosso lado quando a gente tem esse tipo de pensamento, que é muito comum para nós? Somos espíritos inferiores em jornada evolutiva. Então, esse tipo de ato é muito comum para nós. Esse tipo de pensamento ainda é muito comum. E como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Esforço.
Então, se a gente tem esse pensamento, mas já se incomoda com ele, já demos o primeiro passo. A gente não pode impedir que os urubus sobrevoem a nossa cabeça. A gente só pode impedir que eles pousem e façam ninho. Continuando. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tende em vós ideias que se combatem. Por que às vezes é difícil a gente distinguir um pensamento de um espírito inferior do nosso? Vamos pegar o filme Ghost, cena do metrô. Quando o espírito ensina a ele manipular ectoplasma e fazer fenômeno de efeito físico, ele não quebrou a máquina de cigarro? O que ele falou? O que eu não daria por uma tragada, porque ele não tem mais o corpo físico para satisfazer o vício moral. Se ele encontra alguém que gosta de fumar e passa alguém fumando perto dele, aonde que ele vai satisfazer o vício moral? Ele vai fazer uma simbiose parasitária ali. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes a gente não consegue distinguir a influenciação de um espírito, porque aquele pensamento que ele nos está sugerindo parece muito nosso. É algo que a gente naturalmente teria. Questão de quê? Sintonia. Para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia e, assim é lícito dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que, por eles, se comunicam. Uma das características do perispírito, uma das propriedades dele, irradiação e outra, absorção. Nós somos o que a gente pensa, por mais que a gente não queira que os outros descubram. Aliás, antes das redes sociais, a gente queria saber o que o outro pensa, né? Agora, com as redes sociais, a gente lamenta saber o que o outro pensa. É a evolução tecnológica, né? Mas é basicamente isso. Por que o nosso pensamento atrai espíritos? Porque ele vibra o fluido cósmico universal e faz-se sentir por toda a criação. Quando a gente tem pensamentos negativos e não tem jeito. Qual foi a primeira dificuldade de socialização que André Luiz teve em nosso lar? Quando ele finalmente conseguiu um tempo para lazer, encaminhou-se à área da colônia, que era própria para isso, e queria falar mal da vida alheia, porque maledicência é o esporte predileto do espírito inferior. Ele foi praticar esse esporte, só que lá em nosso lar as conversas eram o quê? Edificantes. Pessoas brilhantes comentam sobre ideias. Pessoas comuns comentam sobre fatos. Pessoas medíocres comentam sobre outras pessoas. Quem foi que disse isso foi por Mark Twain, escritor norte-americano, parafraseando um pensamento muito próximo de Platão. Tá certo? Então, é basicamente isso. Ele tinha por hábito a maledicência. Como ninguém estava falando mal da vida alheia, ele teve uma grande dificuldade de conseguir se enturmar em nosso lar. Aí sim que ele viu o quão medíocre ele era nos pensamentos dele. O quanto ele perdia tempo mais preocupado em comentar a vida alheia e não em se auto-reformar, não em se melhorar. E reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. O espírito inferior, às vezes, quer domar a má inclinação alheia e esquece da próxima. Como distinguir os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos? Se o espírito faz um comentário próximo da gente, exatamente dentro da linha de raciocínio, da faixa vibracional que nós temos, como é que a gente consegue fazer essa distinção? Quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso.
De resto, há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil, não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, ou fará melhor, de melhor vontade. Se tomar um mau caminho, sua responsabilidade será maior. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. O primeiro impulso que a gente tem nos é o mais puro. É o que melhor traduz a gente. Mas nem sempre a nossa tradução mais pura é algo bom de se ver. Então, por isso que é bom a gente, antes de externar o nosso pensamento, utilizar a regra das 3 peneiras de Santo Agostinho. O que eu vou falar é útil? O que eu vou falar é necessário? O que eu vou falar vai somar ao diálogo e vai engrandecer aquela pessoa? Se não passar por essas 3 peneiras, não fala. Guarda o pensamento para si. Tá certo? Uma frase atribuída a Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel da Literatura. A gente só tem direito de olhar para quem está abaixo se for para estender a mão e auxiliar. Se for crítica não é falar mal, crítica é externar o nosso pensamento. Tá certo? Crítica é externar a nossa opinião. Se não for uma opinião que vai engrandecer a conversa, se não for uma opinião que vai engrandecer o nosso semelhante, melhor a gente não falar. Tem uma crônica de Irmão X, acho que está em Pontos e Contos, que Cristo está fazendo uma viagem a pé com seus 12 apóstolos, quando eles veem o cadáver de um cachorro em putrefação. Todos comentam o mau cheiro e a cena horrorosa. Cristo olha para o cão e fala que dentes lindos que ele tinha. Isso é característica de todo espírito superior. Ele vê sempre a metade do copo cheio. Característica do espírito inferior está no time da metade do copo vazio. Aí nós temos boas e más influências. Tem alguém aqui que está pensando, como é que eu faço para numa hora de discussão com aquela pessoa que me é próxima, eu não brigar com ela? A memória fica aonde? No perispírito. Tanto os bons espíritos quanto os maus espíritos têm acesso a ela. Quando você está morando com uma pessoa e tem um grau de parentesco com ela, você tem maior zona de intimidade. Quanto maior zona de intimidade, maior zona de atrito você vai ter com essa pessoa. Boas e más experiências nós tivemos com todos. A espiritualidade inferior vai exatamente no seu perispírito e trazer à tona as lembranças ruins que você teve com essa pessoa. E todas aquelas sensações ruins que você teve no passado com ela parece que vem à tona imediatamente. E toda aquela animosidade que ficou no passado vem à tona no entender presente e começa a briga. Um espírito superior sempre aconselha para o bem. Ele vai fazer o quê? Ele vai no seu perispírito e trazer as boas recordações que você teve com aquela pessoa. Então, nessa hora que você está para perder a paciência e ter uma altercação com aquele seu parente, por qualquer motivo que seja, esquece o passado ruim. Se o passado prestasse, estaria no presente. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. E traz à tona as boas lembranças. Lembra dos bons momentos que você teve com aquela pessoa. Um espírito superior sempre aconselha para o bem. O espírito superior vai sempre fazer com que você lembre os bons momentos que vocês tiveram no passado. Se os maus momentos estão vindo à tona, é sinal que algum espírito inferior está te influenciando. Tá certo? A influência pode ser tanto positiva quanto negativa. Tanto de espíritos de escola e propensos ao bem, quanto daqueles espíritos zombeteiros que gostam de ver o circo pegar fogo. Tá certo? E muitas vezes, por você deixar a porta aberta, eles entram na tua casa para fomentar a discussão e ficar vendo briga. Sabe aquele hábito que a gente tinha no passado? Algumas pessoas que eram mais idosas, que ficavam provocando as crianças para ver elas brigando entre elas? A mesma coisa. Tá certo? E tem aqueles que querem o nosso mal, que buscam alguma forma de reparação por um ato falho que nós tivemos com ela no passado. A influenciação positiva é aquela que vem dos nossos espíritos guias, dos nossos anjos da guarda, daqueles espíritos que têm como missão e finalidade nos guiarem para o bem. Então por que eles sempre não colocam a gente no
bom, o caminho certo. Eles até tentam, mas o grande obstáculo que eles têm somos nós mesmos. E por que a gente faz o mal? Simples, porque a gente ainda gosta de fazer o mal. Por que a gente é maledicente? Porque a gente gosta de falar mal da, vida alheia. Aquilo causa um prazer efêmero para a gente, porque dá uma sensação de poder. Parece que a gente consegue subjugar a pessoa e o poder corrompe. E se a gente parar para poder pensar, é muito melhor, às vezes, você deixar naquela pessoa uma boa lembrança a teu respeito. Por quê? Na hora das escolhas morais, se você deu um bom exemplo com a sua palavra, com o seu gesto para aquela pessoa, os espíritos vão atuar nela e vão trazer à tona a lembrança que ela tem do bom conselho que você deu. A lembrança do bom gesto que, você fez para ela. E isso faz com que ela pese o ato e tome a, atitude. Por quê? Deus respeita a sua individualidade, por isso que ele lhe dotou de livre-arbítrio. Então, ele vai te dar todos os elementos para você poder fazer as suas escolhas. A escolha vai ser sua. Agora, a consequência daquela escolha, porque Deus é soberanamente justo e bom, vai ser inevitável, vai ser inexorável para você, tá certo? Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, se você está naquela sala de aula, vem a tentação, colo no colo. Colo no colo. Colo no colo. É uma brincadeira. Você está no seu trabalho. Vou dar o desfalque ou não. Aí vem o diabinho do Pato Donald. Ninguém vai saber. Pega o dinheiro. Ninguém vai saber. Aí vem teu anjo da guarda. Pensa bem. Pensa bem. Você vai querer que tua filha e teu filho te visitem na cadeia final de semana? Na dúvida, quando você estiver no momento de escolha moral, faz que pensamento? Legal, bacana. Se isso aqui que eu estou prestes a fazer virar matéria de capa de jornal amanhã e matéria de primeira chamada do Jornal Nacional, como é que meus pais vão se sentir? Como é que minha esposa vai se sentir? Como é que meus filhos vão se sentir em relação a mim? Pensa assim, joga a luz. Porque o anonimato dá a gente uma sensação de impunidade. Por isso que as redes sociais viraram um campo de ódio. Por quê? Você não está conversando vendo a pessoa. Você não está vendo a reação que ela vai ter diante daquilo que você vai falar. Então você não tem termômetro para poder medir. Quando me pediram para dar aula no telepresencial, para mim foi péssimo, porque eu sempre dei aula olhando o rosto dos meus alunos e vendo a reação neurolinguística que eles tinham, para saber se eles estavam entendendo ou não a aula. Tinha aula que eu falava, ninguém entendia nada, né? Podia tocar aquela música do Guilherme Arantes, Eu Vivo Sempre no Mundo da Lua, que trilha sonora perfeita. E no telepresencial era eu e, a câmera. Eu falei, eu virei o quê? VJ da, MTV ou apresentador de telejornal. Coloca o teleprompter que eu vou ler. E é exatamente essa sensação, quando você não vê a reação do seu interlocutor, que faz com que você não tenha uma medida de bom senso em relação àquilo que você vai externar como seu pensamento. Por isso que as redes sociais viraram um campo de ódio. Então pensa assim, se coloca no lugar do outro. Ou então traz uma luz para as trevas do, anonimato. Se todo mundo descobrir que o autor disso aqui sou eu, qual vai ser a sensação que isso vai causar? Como eu vou me sentir? Como meus pais vão se sentir? Como meus filhos vão se sentir? Como minha esposa vai se sentir? Traz a luz ilumina as trevas e dissipa o breu. Então, na dúvida, pensa assim, traz uma luz para o seu ato, que quando a gente pensa que ninguém vai pegar a gente, o nome disso é o quê? Impunidade. Agora, quando você pensa que aquele ato que você está fazendo tem que se tornar lícito, tem que trazer ele para a luz, para que todos saibam o que você fez, aí sim, aquilo serve de quê? Termômetro. Bom, o maior conselheiro que Chico teve, Emmanuel, porque Chico era extremamente doce, Chico era extremamente inocente, Chico não sabia falar não. Muitas vezes o não dele era quem?
Emanuel, episódio famosíssimo, que ele narrou no, entendeu, Pinga-Fogo, a pane no, entendeu, avião. Todo mundo gritando, pedindo socorro, achando que ia morrer. Emanuel falou com ele, Chico, que é isso? Para que isso tudo? Eu vou morrer, eu vou morrer. Tudo bem, fica quieto e morra com dignidade. Né? E uma outra, entendeu, ocasião, quando aqueles dois repórteres, o, entendeu, Davi Nasser e o fotógrafo, se fizeram passar por franceses, fazendo uma matéria com ele para o Cruzeiro. Ele quis. Quando ele fez a dedicatória nos livros, mediunizado, identificou os dois. E só revelaram isso 40 anos depois. Só que o que houve? Ele foi ridicularizado nessa, entendeu, matéria e apareceu na capa da revista O Cruzeiro sentado dentro de uma banheira. Aí ele apareceu, como é que eles puderam fazer isso comigo? Eu falei, parabéns, Chico, você não queria estar na capa da revista do Cruzeiro? Conseguiu. Mas que isso, mano? Chico, Jesus parou na cruz, você só parou na capa da revista Cruzeiro, está reclamando de quê? Serviu de, entender, lição para ele perceber que a notoriedade nem sempre é uma boa companheira. Querer fazer as coisas achando que sua vida é um concurso de popularidade e que você vai medir as suas atitudes pela quantidade de joinha que você tiver, não é um bom conselheiro também. A vida da gente você tem que fazer o quê? Boas escolhas. E boas escolhas nem sempre é fazer o que todo mundo quer que você faça. No julgamento de Cristo, a população em geral gritou por quem? E deu no que deu, né? Por quê? Qual foi o mote ali? Pôncio Pilatos era o governador daquela área de Roma e tinha como senatos consultos quem? Há 2000 anos. Públio Lentulus. Tanto que uma das provas que Cristo realmente existiu é o libelo de, entendeu, julgamento dele, que foi escrito e assinado por Públio Lentulus, que está no Museu do Vaticano. Qual era a ideia dele? Dar o perdão presidencial. O que é isso? É costume desde eras antigas o chefe de, entendeu, Estado perdoar um condenado pelo seu crime. Qual era o crime de Cristo? Curar as pessoas e expor a hipocrisia do Sinédrio. Ponto. Até aí tudo bem. Ele fez o quê? Me traz o pior criminoso que nós temos aí. Aí trouxeram um cara assassino, ladrão, tudo de ruim. O que ele pensou? Bom, eu vou jogar para a plateia. Entre uma pessoa que só curou os outros e uma pessoa que matou e roubou, a população, por lógica, iria escolher o quê? Qual foi a surpresa dele? Escolheram Barrabás. Por quê? Espírito inferior muitas vezes não sabe o que é. E em uma crônica de, entendeu, Irmão X, ele conta que poucas pessoas gritaram por Cristo nessa hora. E quanto mais eles chamavam pelo Cristo, mais a população, com ódio, avançava em cima deles, gritando Barrabás. Alguns se calaram e saíram, outros mudaram de lado. Poucos foram os que ficaram firmes e, diante de um ato de escolha moral, ficaram ao lado de Cristo. Os próprios apóstolos, todo mundo, à exceção de João, né? A exceção de João, que ficou do lado de Maria e Maria de Magdala. O resto debandou. Característica de espírito inferior. A influenciação espiritual negativa pode ser a natural, que é aquela feita por espírito zombeteiro, que são aqueles nossos tataravós que costumavam botar as crianças brigando para ficar rindo. Tal qual os romanos faziam nas arenas antigas com os gladiadores, tal qual a gente faz hoje assistindo o boxe inglês, o boxe tailandês e o MMA. Né? Como diria Belchior, ainda somos os mesmos, ou como diria Léo Jaime, nada mudou. Mudou sim, tá certo? Existe a, entender, obsessão, que é aquela ação deliberada. Aqui, o espírito só quer o quê? Ver o circo pegar fogo. E ali, ele quer realmente derrubar aquela pessoa. A natural, nós já falamos, não vamos ler aqui pelo adiantar da hora. Obsessão, definição de entendeu Kardec. Ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Talvez o espírito que maior detalhou o estudo da
entendeu, obsessão, tanto no plano espiritual, para nós encarnados, seja Manuel Filomeno de Miranda. As obras dele, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, são um verdadeiro manancial interessantíssimo para que a gente possa estudar a obsessão em todas as suas formas. A obsessão, sob qualquer modalidade que se apresente, é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Com que fim espíritos imperfeitos nos fazem o mal? Para vos fazer sofrer com eles. Resumindo, desgraça gosta de companhia. Isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Isso é comum para a gente. Se lembra? Sala de aula, fizemos a prova, o professor entrega a nota. Quem tira a maior nota causa o quê? E quem tira a pior nota? Admiração ou inveja? Isso é, eu até aceito que eu tire uma nota baixa, desde que todo mundo tire nota baixa junto comigo. Característica, somos nós. Se você pegar o macro e entendeu, analisar no micro, é o nosso comportamento. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Quem tem vício moral para álcool, gosta de beber sozinho? Sempre quer o quê? Se ele não tem mais um corpo físico para ter a sensação, o que ele vai fazer? Procurar absorver a sensação do prazer do álcool em quem está encarnado. Bom, por que Deus permitem que os espíritos nos incitem ao mal? Nós não vamos ter tempo, então eu não vou ler. Ele não entendeu, permite a gente que convida. Por que a gente convida? Porque a gente gosta. Porque o mal ainda é algo que nos causa prazer. Quando a gente não pratica o mal, a gente gosta de ler sobre ele. A gente gosta de ver. A gente tem pequenos vícios morais ainda, que quando eles começam a nos incomodar, a gente vê que realmente a gente está no caminho certo. Mas muitas vezes a gente precisa sentir na pele a sensação de ser objeto de uma maledicência para entender como ser maledicente com o próximo magoa. Emmanuel fala que quando a gente espalha um boato sobre terceiro, é como você pegar um travesseiro de pena de ganso e no alto de um morro que venta muito e sacudir. Por mais que você tente pegar as penas, você nunca mais consegue espalhar. E hoje, com as redes sociais, aquilo capilarizou e potencializou o boato de maneira que pode destruir a vida da pessoa para sempre. Tá certo? Como é que a gente consegue se libertar das más influências? Bom, resumindo, praticando o bem. Pode um homem se afastar da influência dos espíritos que incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Dentro das religiões abrâmicas, você faz o ritual de expulsão, exorcismo, é grego. O que é isso? É você expulsar a figura daquela entidade. A Igreja Católica faz isso sobre o mais absoluto sigilo. A Igreja protestante não, faz um grande espetáculo durante o culto. Quais são as fases da possessão demoníaca para as religiões abrâmicas? Você tem a fase de infestação. Você lembra o caso de Raymond Doe? A infestação veio quando ele começou a praticar a tábua Ouija dentro de casa. Tá certo? Aí vem a fase de opressão, é quando aquela entidade subjuga a sua vontade. Quando ela faz com que você perca o bom senso. Aí vem a fase da possessão propriamente dita, segundo os irmãos católicos, é quando a entidade quer que você morra para levar sua alma para o inferno. Aí você faz as fases de exorcismo, identificação da infestação, ver qual foi a porta de entrada, como é que você chamou, identificação da entidade influenciadora, saber qual é o espírito que está ali, e conjuração dos ritos de expulsão. Só dá certo quando está nessa fase aqui. Chegou nessa fase aqui, há uma simbiose entre o perispírito do encarnado com o desencarnado. Se você expulsa violentamente, ele vai falecer. Em lindos casos de Bezerra de Menezes, do professor Ramiro Gama, filho primogênito de Bezerra sofria de esquizofrenia, que era causada por um forte processo obsessivo. Quando ele conseguiu identificar a obsessão e conseguiu convencer
o espírito a se afastar do filho dele, ele falou, eu posso sair, mas se eu sair agora, ele vai morrer. Por isso que a expulsão que os católicos fazem nem sempre é a mais recomendada. Caso de Anneliese Michel. Às vezes você precisa de anos para conseguir fazer uma separação para recompor o perispírito e recompor o fluido vital daquela, entendeu, pessoa. Tá certo? Processo de entender, libertação. A gente se baseia em quê? Na doutrinação, no esclarecimento. Nenhuma das ovelhas do meu rebanho vai se perder. A gente, às vezes, passa anos na reunião de desobsessão, tentando conversar com aquele espírito, tentando estabelecer diálogo. O diálogo vem do grego, dias logos, através da palavra. É uma forma de comunicação com a qual a gente faz o quê? A gente ouve e entendeu, ouvido. A gente tenta explicar para aquele espírito que aquele caminho de raiva, dor e ódio só gera círculos viciosos. E a vida da gente, para poder caminhar na marcha evolutiva, tem que se basear em círculos virtuosos, conforme ensina Santo Tomás de Aquino. Você tem que deixar de lado e perdoar, porque o perdão liberta, tanto a um quanto ao outro. Mas você já está nessa simbiose parasitária fluídica, e se você afastar abruptamente. Aí vem a questão da fluidoterapia, a questão dos passes, a questão de frequentar os grupos de estudos, de fazer com que aquela separação seja a menos dolorosa possível. E muitas vezes é complicado. Eu tive um colega de entender o trabalho que me pediu ajuda na casa dele, porque a casa dele estava muito carregada. Eu falei, tá, posso ir ali, a gente faz um culto no lar, a gente estabelece uma rotina. Aí eu falei, o que você faz na sua casa? Resumindo, ele transformou a casa dele em basicamente uma filial da zona do Baixo Meretrício. Aí eu falei, aí fica difícil. Eu posso orar, eu posso trazer bons espíritos aqui para dentro. Mas se você não mudar a sua atitude mental e continuar convidando essas entidades, elas vão voltar para aqui. Ou você muda a sua atitude e faz a sua reforma íntima, ou vá começando a chamar essas entidades que fazem as coisas quebrarem, levitarem e pegarem fogo de vizinho ou de sócio. Ele falou, que isso? Eu falei, não, estou sendo franco. Eu não vou mentir para entender você. A gente pode estabelecer uma rotina de culto no lar aqui. Agora, se você não mudar a sua atitude, eu não posso fazer milagre. Que eu não posso expulsar da sua casa quem você convida. É simples assim. Bom, o espírito cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas, que queres que eles façam? Quando nada tende a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. O mal não desiste. O mal se esconde. Por isso que o Cristo recomenda o quê? Orai e vigiai. Bom, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ninguém é mais que Deus. Deus é Pai, Deus é amor. Pratica o amor, coloca o amor em movimento, que você vai ficar naturalmente imune às más influenciações. Elas vão rondar a sua cabeça? Vão. Elas vão conseguir fazer ninho? Não. Nós vamos ser tentados? Vamos. E durante toda a nossa jornada evolutiva, nós vamos continuar a ser tentados. Nós vamos passar por episódios de escolhas morais. Por quê? Como é que a gente pode saber se a gente é realmente paciente se não tem ninguém para testar a nossa paciência? Como é que eu posso entender se eu consegui conquistar virtudes ou não, se eu não sou colocado à prova? Se eu não tenho aquela pessoa ao meu lado para sempre fazer a mesma pergunta, para ver se eu vou dar sempre a mesma resposta, com sempre a mesma entonação. Então, nós vamos sempre passar por isso. Por isso que a gente só consegue evoluir em sociedade. A gente só consegue evoluir trocando experiências um com os outros. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. O que mais faz os irmãos médios caírem é
a vaidade, é o ego, é o orgulho. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação vai sempre bater à nossa porta. Compete a gente, com as nossas atitudes, mostrar que estamos em um patamar de elevação moral que não mais se coaduna com a faixa vibracional daqueles nossos irmãos. O tratamento que a gente faz, desobsessivo, conscientização, doutrinação, fluidoterapia, passes, água fluidificada, reequilíbrio espiritual e tratamento médico. Deve-se continuar o tratamento médico? Sempre. Para os nossos irmãos desencarnados, conscientização, doutrinação, encaminhamento espiritual, ascendência moral e, posteriormente, reencarnação. Lembrando sempre de Chico, o melhor combate à obsessão é o da prática sistemática do bem. Às vezes leva um certo tempo até que os obsessores desistam, mas não existe ódio, por mais entranhado, que não se submeta ao amor. Os espíritos obsessores acabam desistindo de perseguir a quem não lhes oferece mais campo para atuação. Se eu cortei a faixa vibracional, ele não pode mais me atingir. Bom, 7 horas, fim, e que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Uma boa noite. Agora tem que botar um banquinho aqui, de repente é mais fácil. Obrigado, Leonardo, obrigado aí pelas reflexões ali, né? Estava pensando aí quando você estava falando, né, trazendo essas reflexões, né? Afasta. A gente, porque a influência funciona para os dois lados, né? Uma coisa interessante que a gente, sempre que a gente tem um mau pensamento, a gente já de cara já acha assim, esse obsessor não desiste aqui, já sempre eu não vejo as pessoas reclamando do contrário, né? Hoje eu tive um pensamento tão bom, não é meu. Certamente não é meu, não tenho capacidade de ter um pensamento desse, não é possível, não é meu. Estou sendo obsidiado para o bem, né? A gente não vê essas reclamações, né? É que nem a gente quando está na sala de aula, nossos filhos, né? A gente fala assim, meus filhos, se afasta aí dessas pessoas que são mais influências para você, né? A gente nunca vê o contrário, né? Eu vou dar um conselho para você, se afasta do meu filho é má influência para você. A gente tem uma tendência, né, no fundo, a achar que nós somos as pessoas boas influenciadas pelo mal, né? E nunca pensamos no contrário, né? Nós não somos essas pessoas boas que a gente imagina em nossos filhos e somos também muito influenciados para o bem, né? E aí é uma visão diferente, né? A gente sempre pensar assim, puxa vida, vou estar como, né, o Leonardo trouxe essas dicas práticas para a gente estar sintonizado, para poder ser influenciado para o bem, para ser uma pessoa que eu ainda não sou, mas serei um dia, né? Então, muito bacana, gostei muito das reflexões aí, amigo. Obrigado, Leonardo. Vamos falar então dos avisos. Márcia me passou aqui os avisos. Primeiro é o carnaval. O carnaval vem aí e vai sair o bloco do Diolindo. Então tem estudo no carnaval. Nós vamos estar estudando então do dia 10, né, que é o sábado, ao dia 13, né, que é a terça-feira, né, em 2 turnos, na manhã de 9 às 12 e de 15 às 18. Né. Estaremos estudando o tema, o livro Amor e Ódio, né, da Ivone Pereira, né, pelo Espírito Charles, né. E aqueles que desejarem, então, não tiverem o livro, quiserem ainda encomendar, até o dia 29, né, vocês, por favor, nos contate a Tânia, né, para ela poder encomendar o livro para quem quiser, tá? O outro aviso é dizer que no dia 8 de março, né, nós vamos, então, iniciar mais uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita, né? É a 13ª turma, né, Edson? Cadê o Edson? Edson, oi, Edson. 13ª turma, né, que nós vamos fazer. Então, estamos já aceitando as inscrições. Por favor, aqueles que desejarem, se inscrevam. As aulas são presenciais, às sextas-feiras, né, de 8 às 9h30 aqui no centro, né? Acho que é só. Né, Márcia? E
Continuando, então, é só, apesar de... Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vão? Tudo bem? O nome de vocês? Vitor, Valéria. Então, sejam muito bem-vindos, Vitor e Valéria. Espero que tenham gostado do estudo. Querendo também informações aí da casa, será um prazer aí podermos ajudar, tá bom? Vitor, Valéria. Mais alguém, não? Então, tudo bem. Então, vamos passar aí ao nosso encerramento aí, né? Vamos fazer nossa prece aí de encerramento, se Deus quiser, para poder passar aí para o trabalho de passes, né? O Edson vai dirigir nosso trabalho de passe. Aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem que nós chamaremos. Então, amigos, com muita alegria, vamos, nesse momento, pensar em Jesus, mentalizando aqueles olhos a nos convidar, a nos envolver com tanto amor, a nos influenciar para sermos pessoas melhores, com menos ódio no coração, com mais amor. Jesus querido, Mestre de nossas vidas, abençoa-nos nesse momento. A proposta é de estarmos contigo nesta noite tão calma. Ó Mestre, tu bem sabes das borrascas lá fora, nos assolando nas dificuldades da vida, nos convidando a afastarmos-nos de ti, dos teus conhecimentos, buscando mais uma vez a violência no falar, a violência no agir, o não entendimento do nosso irmão. Por isso, Mestre, te rogamos, transforma a nossa vida numa vida de amor, para que de nossa boca possam sair as tuas palavras que consolam, que devolvem a esperança, que erguem as pessoas nas suas confianças, a fim de poderem se tornar pessoas melhores. Ajuda-nos, querido amigo, para que nossas mãos não mais empunhem armas, mas que sejam as mãos que abraçam, que acarinham, que enxugam lágrimas, que envolvem com amor. Ó Jesus, há tanto a te pedir. Por isso, Mestre, rogamos viva em nosso coração, para que nossa vida possa ser também um ato do teu amor. Obrigado, Mestre. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, amigos. Boa noite. Vamos passar então para o trabalho de passe.